O História Magister só existe graças ao apoio de vocês. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Matheus Cauinan, Emerson Firmino, Felipe Zarur, Paulo Vasconcelos, Carla Rossi, Cláudio Shida, Roberto Furtado, Larissa de Freitas, Márcia Scroll, Rodrigo Laureano, Vanessa Carvalho, Marisete Goetz, Jorge Vitorino, Danilo Romano, Rafael Flack. Essas são as pessoas que mantiveram e apoiaram o História Magister durante esse ato nosso de 2 meses dessa nossa história pública, mas o História Magister, como vocês devem saber, ele nunca parou durante esse tempo. Nós tivemos o curso da Revolução Francesa, que ainda está acontecendo. Eu imagino que algum de vocês seja aluno do História Magister. Meu muito obrigado se você é. Nós também tivemos muitos acontecimentos. Eu fiz algumas lives. Nós também colocamos novos textos e estamos ativos nas nossas redes sociais. Então o História Magister nunca parou, mas o coração do História Magister são as nossas séries públicas, essas histórias que eu gosto de trazer para vocês aqui, enquanto amante da história que eu sou, e encontrei outros amantes da história como vocês aqui. Então, muito obrigado a todos vocês que apoiam o História Magister. O História Magister realmente não podia ser feito sem o apoio de vocês, tá? E se você ainda não apoia o História Magister, como sempre, você pode, seja muito bem-vindo se você pode apoiar. Você deve ter aqui em algum lugar todos os links. Se você está assistindo pela primeira vez a primeira série audiovisual do História Magister, tá? E agora nós vamos manter o formato podcast, mas você que está assistindo pelo YouTube agora poderá assistir com um pouco mais de detalhes, com algumas coisas na tela. Todas as coisas que eu cito, eu vou colocar as imagens na tela, como sempre me pediram, há muito tempo me pedem uma coisa mais visual para o História Magister, e nós estamos agora avançando, graças ao apoio dessas pessoas, para esse formato audiovisual, graças às pessoas que puderam colaborar no curso da Revolução Francesa, colaboram com o História Magister mensalmente. Nós podemos agora passar para essa nova fase audiovisual do História Magister, tá? Então, tem aqui todos os links, nosso Telegram, nosso Instagram, nosso site, o historiamagister.com, e lá você também pode encontrar todos esses links e também pode encontrar o Apoia-se, que é o apoia.se/História Magister, se você quiser colaborar com essa nossa missão, esse nosso ímpeto em trazer a história do modo mais direto e conciso e sério que você vai encontrar em toda a internet, tá? Nós vamos começar hoje uma das histórias mais incríveis do Japão, que é a história dos 47 Ronin. Eu anunciei isso acho que há um pouco mais de um mês. Tive alguns problemas com o YouTube, porque eu falo muito sobre o seppuku, que é o suicídio ritual, então fica muito complicado de colocar as coisas no YouTube. Eu acho que dessa vez deu certo, então espero que vocês todos aproveitem essa série, espero que todos vocês possam participar dessa nova fase do História Magister e que todos vocês possam continuar ajudando esse grande projeto da minha vida, que é o História Magister. Meu muito obrigado e, sem mais delongas, agora para vocês, Akoroshi, episódio 1. Numa noite do início de 1703, a neve cobria os prédios, as ruas e as pessoas que enfrentavam o frio de Kyoto. Oishi Yoshio não tinha certeza se ele viveria para ver o fim dessa noite. Mas não que isso importasse para ele, porque se as coisas corressem de acordo com seus planos, ele provavelmente estaria morto em pouco tempo, de qualquer maneira. A história que vamos começar a montar hoje é um dos contos de vingança mais famosos de todo o Japão. É um conto
que foi popularizado em peças de teatro kabuki e mais tarde em romances, em filmes, em séries de TV e até recentemente fez um caminho para o ocidente com um filme estrelando Keanu Reeves. Uma peça sobre essa história começou a ser apresentada no ano de 1748 sob o título Kanadehon Shingura, e ainda faz parte até hoje, é talvez a principal peça do teatro kabuki que é encenado no Japão. Este é um dos eventos mais celebrados da história japonesa e por causa desse seu status icônico, cada releitura torna mais difícil separar a história do mito e descobrir o que realmente aconteceu. Um dos nomes pelo qual você pode encontrar essa nossa história por aí é Akoroshi, como o nome da nossa série, ou então Akojiken, mas talvez você conheça ela por outro nome, como o Conto dos 47 Ronin. Ao longo da história do Japão, a percepção é que os 47 Ronin são a encarnação da própria essência do que significa ser um samurai. As primeiras fontes ocidentais sobre essa história concordavam e retratavam essa imagem mais romantizada, mas hoje em dia, a maioria dos relatos ocidentais tem oscilado na direção oposta e critica essa posição e pinta os 47 Ronin como um bando de bandidos violentos. Na preparação dessa série, eu consultei muitos textos, eu ouvi e assisti muitas aulas de professores renomados de história japonesa que concordam com essa visão mais crítica da história de Akoroshi. Mas essa é uma dúvida histórica que eu pretendo colocar para você, ouvinte, você que está assistindo, sanar ao fim dessa nossa jornada. Os 47 Ronin, esse mistério histórico dos 47 Ronin, mostra ele como modelos de virtudes samurais ou como criminosos assassinos com motivos úteis que gozam dessa reputação imerecida na história desse grande país que é o Japão. Mas antes que nós possamos mergulhar nos detalhes dessa história, conhecer nossos personagens principais, como vocês sabem, vocês estão no História Magister, então eu preciso estabelecer um básico de contexto histórico, fazer uma base para a nossa história. Então esse episódio, e talvez uma boa parte do próximo, terá um mini curso sobre essa época, essa era do Japão feudal. Um olhar mais superficial sobre o Japão feudal mostra que as guerras civis eram coisas muito frequentes durante os séculos que precedem essa nossa história em específico. No final do período Heian, que vai de 1100 até todo o caminho das chamadas grandes guerras do período Sengoku, que eventualmente vão culminar na Batalha de Sekigahara em 1600, o imperador foi pouco mais do que uma figura artística, simbólica, já que, na maior parte do tempo, o poder estava na mão do Shogun. O Shogun era um título dado a um comandante de um chefe de um exército durante uma campanha militar. Não é muito diferente, para quem ouviu o República Veneta vai se lembrar, do cargo de ditador na Roma antiga. Um comando supremo, com muito poder, por um tempo limitado, onde você termina essa campanha e abdica voluntariamente desse poder, deste cargo. Mas muita coisa mudou durante essas guerras civis que nós estávamos citando ao longo dos anos 1100. À medida que novos líderes surgiam, mais poderosos eles ficavam e mais frágil ficava a posição do imperador. Em 1192, um homem chamado Minamoto no Yoritomo recebeu a posição de shogun do imperador pela sua vitória na guerra Genpei e inaugurava a época do shogunato Kamakura. Mas, ao contrário do que foi no passado,
Essa posição de Minamoto no Yoritomo era uma posição permanente. O gabinete do Shogun agora era uma ditadura militar permanente no Japão, nominalmente governando o país em nome do imperador. O imperador ainda era o chefe do país na teoria, mas na realidade o imperador era pouco mais do que uma posição cerimonial, porque agora o Shogun tinha o mando e o desmando do que acontecia no país. As guerras civis se tornaram mais endêmicas no final dos anos 1400, no século XV. E até o início do século XVII, elas foram cada vez escalando mais, até que as coisas mudaram drasticamente na maior das batalhas feudais japonesas, que nós conhecemos como a Batalha de Sekigahara, no ano 1600. A Batalha de Sekigahara foi um acontecimento, é um dos maiores acontecimentos da história do Japão. Há cursos e cursos que nós podemos falar aqui dias e dias sobre essa batalha, as importâncias, as ramificações para a história japonesa, mas o nosso ponto aqui é quem ascende vitorioso dessa batalha de Sekigahara, o novo shogun chamado Tokugawa Ieyasu, que venceu diversos rivais, entre eles o gigante japonês Ishida Mitsunari, e é quem sai vitorioso desse longo período de guerras civis. Com esse poder consolidado para poder reorganizar o sistema, o período que se segue na história da Batalha de Sekigahara é conhecido como o período Edo, mas é também, em alguns livros um pouco mais antigos, tido como, e merecidamente tido como, o Shogunato Tokugawa, já que os membros da família Tokugawa vão controlar a nação entre 1600 e 1868. A nossa história acontece nesse período de tempo, então nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre essa época. O primeiro Shogun Tokugawa que eu acabei de citar, chamado Tokugawa Ieyasu, ou Ieyasu Tokugawa, ele entendia muito bem esse jogo da guerra e ele entendia que ser capaz de se manter no poder é um jogo totalmente diferente de conquistar o poder. Séculos e séculos de guerra civil mostraram para ele que o jogo de cartas do Japão imperial era muito mais complexo do que simplesmente ter o poder. Então, se ele quisesse ter um governo duradouro, ele teria de mudar radicalmente as regras do jogo. Uma das maneiras pela qual ele viu que era importante mudar as regras do jogo vinha em uma das estruturas de poder existentes no Japão imperial, que era a figura do daimyo. Os daimyos eram basicamente senhores feudais que governavam suas terras e tinham seus próprios exércitos samurais, mas que na hierarquia das coisas estavam sob a autoridade do shogun. Essa competição de poder entre esses daimyos e esses exércitos samurais independentes eram grande parte das raízes dessas guerras das últimas décadas, dos últimos séculos, na verdade. Então, Ieyasu Tokugawa percebeu que mudar a estrutura dos daimyos era muito importante para a existência de um novo Japão feudal. O primeiro passo que ele deu foi dividir os daimyos em diferentes categorias, com diferentes acessos ao poder. Os Shinpan eram aqueles que eram relacionados à família Tokugawa. Os Fudai, eles eram vassalos dos Tokugawa e dos seus aliados. E os Tozama eram aqueles que não haviam se aliado a Tokugawa antes da batalha de Sekigahara, o que, num geral, costumava dizer que eles tinham se permanecido neutros, porque não muitos inimigos tinham sido poupados por Tokugawa e Ieyasu. Não surpreendentemente, esse último que nós citamos, os Tozama, não tinham o menor acesso ao poder, já que eles não podiam ocupar cargos no governo. As terras que eles detinham eram longe da capital de Edo, porque eles eram menos confiáveis. Edo, como eu citei, ela é
a capital do país nessa época. Esse é o nome antigo da capital que nós conhecemos hoje, chamada Tóquio. Tá? De acordo com algumas estimativas, no início do século XVIII, ali em 1700, Edo tinha mais de 2 milhões de pessoas. Isso é numa época em que a maioria das cidades da Europa não chegava sequer perto desse número, desse tamanho. Tá? Talvez alguma cidade na China tivesse mais de 2 milhões de pessoas, mas esse é um número inacreditável de pessoas. Uma das primeiras coisas que Ieyasu fez quando começou a redistribuir esses territórios foi separar os daimyos independente da sua ligação histórica com aqueles territórios. Ele colocou aliados em terras melhores, ex-inimigos em terras menores. Ele estava recompensando os daimyos mais leais e estava fraturando essas bases tradicionais de poder a qual ele não confiava. O passo mais importante de todos esses foi o que o Shogun fez para exigir uma presença fixa dos daimyos na capital de Edo. Esse sistema de colocar os daimyos na capital de Edo foi chamado de Sankin Kotai. E Sankin Kotai, para quem quer estudar um pouco mais da história do Japão, quem quer estudar cultura japonesa, é um dos sistemas mais importantes da história do Japão, que esse é implementado por Tokugawa Ieyasu. Um daimyo, ele poderia ficar nas suas próprias terras em pouca parte do seu tempo no ano. O resto desse tempo, a grande parte do seu tempo, ele teria de passar em um palácio que ficava na capital de Edo. E quando ele saía da capital de Edo para voltar às suas terras, ele tinha de deixar a sua esposa e filhos na capital, sob a tutela do Shogun. Então ele sabia que se os daimyos se rebelassem, eles teriam as suas esposas e filhos como reféns do Shogun. Além disso, outra vantagem era que esses palácios com famílias em Edo gastavam muito dinheiro, não só para manter, mas para manter as aparências. Então, quando um daimyo tinha um castelo e o seu vizinho era outro daimyo, você gastava mais dinheiro, você investia mais no luxo da sua casa para impressionar os seus vizinhos, para impressionar a sua sociedade, que agora era formada apenas de senhores feudais, e esse investimento maluco era não só uma fuga de dinheiro, tá? Era um investimento que estava acontecendo na capital de Edo, a qual estava nas mãos do Shogun, enriquecendo o Shogun, mas isso significava menos dinheiro na mão dos daimyos para que eles pudessem guardar um dinheiro para organizar uma rebelião, para pagar um exército, para se rebelar contra o Shogun. Essa tática, esse sistema do Sankin Kotai era como uma gaiola dourada para os daimyos. Edo se tornou um lugar para networking, um lugar para entretenimento. A maioria dos daimyos não queria voltar para sua terra natal. Eles gostavam de permanecer em Edo o máximo de tempo possível. E isso tirava eles de contato com a maioria dos agricultores, dos homens da plebe que trabalhavam para esses daimyos. Durante todo o período Tokugawa, o daimyo gastava muito mais tempo na capital e voltava para suas terras com muita relutância. Essa realidade, essa tática que Ieyasu configurou, fazia parte desse plano para fixar o seu poder e retirar o poder dos daimyos. No início de 1600, início do século XVIII, ali perto de 1700, o Japão entrou, por conta dessa movimentação financeira do sistema Sankin Kotai, ele entrou num período de estabilidade política e prosperidade econômica. Mas isso foi um momento muito preocupante para um setor da sociedade, que foi o setor dos samurais. Os samurais agora, eles
que sempre viveram como guerreiros profissionais, eles estavam se encontrando numa sociedade onde a guerra não era mais uma preocupação primordial do dia a dia. Depois de séculos de batalhas, séculos de conflitos, depois de várias guerras civis, agora uma trégua interna tinha nascido e poucas guerras externas estavam acontecendo. Então, os samurais se tornaram uma despesa muito inútil para a grande maioria dos daimyos nesses tempos de paz. E para complicar a situação dos samurais um pouco mais, a mobilidade de classe começou a aumentar no Japão muito mais do que no passado. Então agora existiam comerciantes da classe média que ganhavam mais dinheiro do que os samurais, ou em alguns casos até mais do que a nobreza. Então, como essas pessoas que estavam numa classificação mais alta da hierarquia japonesa podia ganhar menos e ter uma vida pior do que as pessoas que estavam abaixo dessa hierarquia social. Por que é que eu estou contando essa história? Por que é que isso é importante? Porque isso levou a categoria dos samurais a uma reflexão social do que significava ser um samurai. Essa parte é muito importante para a nossa história. Antes de 1600, os samurais eles eram muitas vezes analfabetos. Eles eram guerreiros endurecidos de batalha. Se você precisava de alguém para enfiar uma lança na barriga de outra pessoa, o samurai era o homem ideal. Mas se você precisava de uma ideia poética, de alguma ideia filosófica, como essas imagens mais romantizadas que nós temos dos samurais, os guerreiros não eram tão úteis antes de 1600. A partir do século XVII, mais ênfase foi colocada na educação dos samurais. Tá? Dizendo em termos mais comuns, focar mais numa alfabetização do que numa porradaria. Transformar o samurai de vagabundo num acadêmico, num administrador, num burocrata, num comerciante, que tenha os meios de sobreviver nessa nova sociedade de paz que nasceu do período Edo. O grande problema para a classe dos samurais, de tudo isso que eu citei, é que nada disso grita masculinidade. Nada disso demonstra as virtudes guerreiras que os samurais eram conhecidos e tinham orgulho de passar, digamos assim. Embora essas mudanças fossem inevitáveis para a sua sobrevivência, elas mexiam na autoimagem do samurai enquanto guerreiros. Alguns dos samurais, inclusive, começaram a relembrar esses seus irmãos que estavam pregando esse novo meio de vida do Bushido. Bushido, com a tradução mais literal, é o caminho do guerreiro, o meio do guerreiro, que é um código de ética baseado principalmente no confucionismo e que pintava, que mostrava o papel do samurai como a própria personificação da bravura e da lealdade. Talvez o principal texto do Bushido é Hagakure, de 1716, por ali, escrito por Yamamoto Tsunetomo. Esse é um livro muito traduzido, tá? É um livro que você pode encontrar comumente em vários lugares, inclusive se você está ouvindo ou assistindo, deve ter algum link, alguma descrição daqui, se você quiser ler o Hagakure, que mostra que é um clássico da filosofia Bushido, que ajuda a mostrar, a moldar essa imagem idealizada do samurai. Tá? Alguns dos textos do Bushido, não especificamente o Hagakure, diziam que em tempos antigos os samurais costumavam ser honrados e virtuosos, mas agora com esses novos tempos eles estavam perdendo essas virtudes para serem mais suaves e mais pacíficos. Mas, Edson, do jeito que você está dizendo, parece que os textos estão mentindo. Você está dizendo que isso que está no Hagakure não é verdade? Vamos com calma. Porque agora essa é uma parte complicada historicamente de se entrar sem ser um especialista em cultura japonesa ou sem, para dizer um pouco mais claro, sem ofender uma boa parte dos historiadores que são apegados a qualquer um desses lados, ao lado mais romantizado dos samurais ou ao lado mais prático dos samurais nessa época da vida, porque samurai é uma questão muito importante para os historiadores japoneses, é um ponto muito
é uma raiz da cultura japonesa. Nós precisamos ter cuidado quando estamos falando da cultura de outra pessoa, tá? Especialmente se eu estou me prostrando a ensinar a cultura de outro povo. Livros como o Hagakure, eles são fantásticos, eles são muito importantes. É inclusive um dos meus livros favoritos. Vários dos meus autores favoritos japoneses têm como inspiração o Hagakure. Citam ele como uma grande inspiração de ideia japonesa. Mas eles não são relatos históricos completos. Eles são recortes de verdades que encontram alguns paralelos de comportamentos reais, mas são textos filosóficos. Eles não são uma base histórica sólida para se estudar um movimento social como é o movimento que está acontecendo agora com a classe samurai. É óbvio que bravura e lealdade eram claramente valorizadas antes do período Tokugawa, antes do período de Edo, mas elas não eram tão comuns quanto pareciam. Os verdadeiros samurais não estavam à altura dessa imagem idealizada que o Hagakure pinta, mas essa imagem é necessária e se torna cada vez mais necessária para justificar a posição social do samurai no momento em que a necessidade real do samurai começa a se esvair, porque as habilidades principais dos samurais são na guerra. Uma vez que o samurai não pode mais relembrar a sua utilidade para a sociedade nos campos de batalha, ele precisa lembrar a sua utilidade através desses símbolos e dessas ideias, como a bravura ou a lealdade, ou símbolos físicos que sejam. O exemplo mais claro que eu posso dar a vocês é o exemplo da espada. O Shogun Tokugawa Ieyasu famosamente disse que a espada era a alma do samurai. E as leis do período Edo refletiam isso. É a partir do período do shogunato Tokugawa, do período Edo, que os plebeus são proibidos de portar espadas, enquanto os samurais podem andar com 2 espadas. A mais longa e mais conhecida, que é a katana, e uma mais curta, que é a wakizashi. A wakizashi se torna um símbolo de status para os samurais, especialmente para aqueles que já se tornaram burocratas, para aqueles que já têm um estilo de vida sedentário, e que leva eles a nunca mais tirar a sua espada, desembainhar a sua espada em combate. Ao contrário das imagens populares que nós temos do samurai, as espadas dos samurais eram pouco usadas no cenário de batalha, tá? As principais armas do samurai eram a lança e o arco. Comumente eles usavam em cima, montados num cavalo, mas se eles tivessem de usar a espada, significava que alguma coisa deu errado na batalha. Você está muito perto do seu inimigo. Tá? Um exemplo que eu posso dar, um paralelo que eu posso dar aqui, é como uma pistola durante a guerra. As pessoas usavam pistola? Claro que usavam. Você pode usar uma pistola? Claro que pode. Mas se você tem a escolha, você começa a sua guerra e vence a sua batalha com armas mais poderosas que mantêm uma distância maior do seu inimigo. Então, é o motivo pelo qual os pistoleiros no Ocidente usavam pistolas para duelos. Não quer dizer que eles não tinham acesso a rifles, ou que pistolas fossem melhores do que rifles. Mas nesses cenários mais de maior proximidade, como cidades, a pistola se tornava uma arma que você carrega na vida cotidiana, ao invés de um rifle. A mesma coisa com a espada wakizashi, a espada menor que o samurai carrega por aí. E se carregar essas espadas bonitas, se carregar uma espada era uma vantagem da identidade samurai, outra parte intrínseca da identidade samurai, menos divertida, digamos assim, era essa forma peculiar de suicídio ritual que existia entre os samurais muito antes do período Edo, mas é a partir daqui que ele começa a se tornar mais formalizado. E é óbvio que eu estou falando do seppuku, tá? Ou na linguagem mais coloquial que vocês devem conhecer, o harakiri, que é basicamente
o ato de enfiar uma lâmina afiada no lado esquerdo do seu abdômen e abrir o seu abdômen. A pergunta mais óbvia que vem quando nós dizemos que o seppuku é parte da identidade samurai é: por quê? A troco de que se matar, afinal? O seppuku não é uma prática comum, digamos assim. Quando se estuda a história, uma das coisas, especialmente para mim, tá, que eu acho mais divertidas é achar paralelos entre costumes de povos que nunca se conheceram, espaçados geograficamente e temporalmente, e você acha alguns paralelos ao longo da história. O seppuku, esse suicídio ritual, apesar de todos os meus esforços de achar algum paralelo na história do planeta, ele parece ser uma prática exclusivamente japonesa. Existem alguns relatos de samurais que se matavam em fontes antigas chinesas, mas a prevalência dessa ideia na teoria e na prática é exclusivamente uma prática japonesa. Tá? O único suicídio histórico que teria algum tipo de paralelo que eu posso dizer é o de Kato. Se você ouviu o República Finita, vocês vão lembrar que Kato, o jovem, preferiu se matar a cair nas mãos de Júlio César. Tá? E, obviamente, você pode ouvir o República Finita aqui do História Magister. Tá? É ali perto do episódio 8, 9 que isso acontece. Mas, fora isso, nada mais me vem à mente. E muito menos algo ritualizado, como era o seppuku no Japão entre os samurais. A ideia de quem trouxe esse ritual ao Japão não sobreviveu na história, ou é muito difícil de encontrar. Nenhuma fonte que eu li conseguiu trazer para mim. Mas claramente teve de ser alguém muito carismático e muito inteligente para trazer vender essa ideia de se matar para manter a sua honra. Mas eu vou tentar responder uma pergunta muito importante aqui nesse momento, tá? Que está no ar enquanto eu falo dessas coisas. Por que é que o suicídio ritual se tornou um costume durante entre os samurais? Por que se tornou tão popular? A cultura japonesa, ela é uma cultura muito precisa, muito metódica e muito ritualística. Então, existem vários tipos de seppuku, dependendo da finalidade. E esse é um dos motivos, acredito eu, pelo qual essa prática vingou por tantos anos, porque ela era uma prática não só histórica, o que mantém uma popularidade no Japão, né? Uma coisa se mantém por tradição no Japão, mas porque ela tinha várias utilidades de acordo com o tipo e a pessoa que cometia o seppuku. Tá? A principal que nós conhecemos é uma forma de protesto que o jovem guerreiro escolhe o suicídio para não se render aos seus inimigos, como eu falei, com aquele paralelo entre Kato, o jovem. Outro tipo de seppuku é um protesto para as pessoas que escolhem seguir o seu senhor ou um ente querido na morte. Então, um ente querido morre, o seu senhor feudal morre, e o samurai, para seguir o seu senhor, comete o seppuku. Outra opção é uma em que o daimyo, o senhor feudal, comete o seppuku para se remover de uma guerra perdida, na esperança de que seus inimigos, vendo que ele cometeu o seppuku, poupe o seu povo. Tá? Essa é uma tática um pouco mais rara, porque o mais comum é que a parte vencedora, após vencer, exigisse esse ritual de seppuku por parte do daimyo, como parte dos termos de rendição. Outra forma é o seppuku como uma forma de protesto contra o seu próprio senhor feudal. No Japão dessa época, era muito difícil criticar o seu senhor feudal. E para um samurai, isso era ainda muito mais mal visto, por causa do seu código de honra.
mas às vezes o seu senhor feudal era uma pessoa que estava saindo muito da linha e ele precisava de uma manifestação mais energética, e a manifestação energética que o samurai podia fazer era o seppuku, porque você não podia criticar o seu senhor feudal e continuar vivendo. Mas uma vez que você criticava e acabava com a sua própria vida, você demonstrava a seriedade daquilo que você estava falando. Um exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é o de Hirate Masahide. Tá? Ele era um samurai que viveu no século XV, no final do século XV até o século XVI. Ele estava a serviço da família Oda. Ele foi o tutor de ninguém mais, ninguém menos que Oda Nobunaga, que é um dos maiores homens da história do Japão. Tá? Se você tem interesse em história do Japão, eu imagino que você conheça esse nome, Oda Nobunaga. Mas em 1555, 1553, depende de qual fonte você vê, Masahide comete seppuku para protestar pelos modos que o seu jovem senhor estava tendo, porque Nobunaga, quando era mais jovem, ele era um jovem muito desagradável, ele era meio playboy, ele gastava o dinheiro da sua família com coisas indecentes. E o tutor se suicida em protesto a este homem. E Oda Nobunaga, vendo o suicídio de seu tutor, lamenta as suas escolhas de vida e repensa o seu modo de agir. E aí, ao invés de ser um playboy, ele acaba sendo um dos maiores senhores da guerra da história do Japão. Eu acho que nós estamos em quinto lugar na nossa lista de motivos para cometer seppuku. E o quinto que eu vou citar é cometer seppuku para provar a inocência de alguém contra afirmações injustas. Tá? É uma coisa um pouco mais intensa, mas você pode perceber como isso transmite sinceridade. Em número 6, temos o seppuku como forma de execução. Tá? As autoridades basicamente davam ao samurai que era condenado à morte por algum motivo a escolha, a chance de poder morrer pelas suas próprias mãos, ao invés de ser executado como um plebeu qualquer. Uma vez que você já foi condenado à morte, você recebe uma última escolha sobre a sua própria vida. E, por último, mas não menos importante para a nossa história, é o seppuku como modo de assumir responsabilidade por um erro. Inclusive, eu vou fazendo um parênteses aqui, nós estamos tão acostumados no nosso dia a dia, na nossa história ocidental, ver pessoas procurando justificativas e fazendo qualquer coisa para não assumir as suas responsabilidades, que quando eu estava pesquisando e vi que os japoneses tinham o costume de se suicidar para manter o seu nome honesto, para título de honestidade, sabe? Isso me deixou muito impressionado. Eu acho uma característica muito bonita e histórica do Japão. Uma parte importante para entender o seppuku, num geral, de todos esses que nós citamos, é que o seppuku ele era uma tática muito dolorosa, um jeito muito complicado de se suicidar. E por mais que as pessoas fizessem o seppuku, elas não o faziam, como vou dizer, elas faziam sem titubear, mas elas não faziam achando que esse era o método mais fácil. Elas o faziam para manter a tradição japonesa. Uma teoria, inclusive, que eu encontrei durante a minha pesquisa, é que no Japão existe uma ideia de que o abdômen contém a sua energia vital, toda a sua fonte de energia. Então, colocar uma lâmina e derramar o seu abdômen era uma maneira de libertar o espírito do corpo, libertar a sua energia vital. Em todo caso, longe de ser vergonhoso, morrer pela sua própria mão era um método de preservar a sua própria honra. Desde muito cedo, os samurais treinavam para superar o medo de ser morto em combate e também o medo de cometer o seppuku a qualquer momento da sua vida. Tanto que, em todos os relatos que eu li, nenhum deles fala que algum samurai demonstrou nenhum tipo de medo. Tá? Algumas famílias, inclusive, de samurai treinavam juntas
a tática do seppuku. Eu sei que nós ouvir falar disso hoje em dia é uma coisa muito maluca, mas há um motivo pelo qual as histórias dos samurais sobrevivem até hoje. O treinamento samurai era muito lendário. E algumas famílias de samurai praticavam seppuku entre os seus homens, mulheres e até crianças. Tá? E não existe, ou pelo menos eu nunca encontrei um relato de algum samurai tendo medo ou tendo algum tipo de receio em cometer esse seppuku. Então, acho que ficou um pouco mais claro que durante o período Edo, durante o período Tokugawa, o seppuku estava se tornando um assunto mais formal, estava se tornando mais importante do que ele era anteriormente. E um modo de imprimir a importância do seppuku na vida dos samurais era o Jisei. O Jisei é um poema de morte que os samurais e as pessoas eventualmente que cometiam seppuku compunham à beira da morte. Existe um daimyo chamado Uesugi Kenshin que não cometeu seppuku. Ele faleceu por um câncer de laringe, de acordo com os relatos, mas ele compôs um poema de morte que eu quero trazer para vocês aqui a título de exemplo do que eu estou citando, tá? Abro aspas. A prosperidade ao longo da vida é apenas uma xícara de saquê. Uma vida de 49 anos se passa em um sonho. Não sei o que é a vida nem a morte. Ano após ano, tudo menos um sonho. Tanto o céu como o inferno são deixados para trás. Eu estou na aurora enluarada, livre das nuvens do apego. Fecho aspas. Tem um comandante militar chamado Shimizu Muneharu que compôs também um poema de morte em 1582 antes de cometer seppuku. Abro aspas. A melhor hora para morrer é quando o mundo inteiro está contra você. Caia naquele momento e você se abrirá como uma flor. Fecho aspas. Ao longo do tempo, o seppuku passou a ser uma coisa tão enraizada que, obviamente, como acontece com movimentos artísticos, as pessoas começaram a sair do seu intento original, que é demonstrar a tristeza, a seriedade do seppuku, e passou a fazer algumas coisas um pouco mais como é que eu vou dizer, mais leves, mais cômicas, que é o exemplo do meu poema favorito desses três que eu trago para vocês, que é de um monge chamado Hakuin Ekaku, do século XVIII. Eu abro aspas. Ó jovem, se você teme a morte, morra agora. Tendo morrido uma vez, você não vai morrer de novo. Fecho aspas. Então vocês podem ver que o seppuku começou como uma forma de suicídio, mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a perceber não só que ele era importante, mas que havia jeitos de melhorar e modificar o seppuku. E uma das maneiras que o pessoal resolveu aprimorar, digamos assim, ou modificar o seppuku foi incluir ou introduzir a figura do Kaishakunin. O Kaishakunin era um assistente que cortava a cabeça da pessoa que iria executar o seppuku para poupá-la ela da dor de apenas morrer ao fim do seu sangramento. Tá? Nesse formato, o seppuku passa de um suicídio para um suicídio assistido por decapitação, ao invés de um suicídio no sentido estrito da palavra. Tá? Às vezes o Kaishakunin, ele cortava a cabeça da pessoa logo após ela cometer o seppuku. Ou às vezes, quando a pessoa estava encostando a lâmina na barriga, ou às vezes até quando a pessoa estava indo em direção à sua espada. Tá? O Kaishakunin, ele era uma pessoa de confiança do samurai. Ele era um amigo do samurai, a qual o samurai confiou esse último grande ato da sua vida. O seppuku, ele é e era, nessa época,
uma grande maneira que o samurai tinha de se distinguir do resto da plebe. Era uma maneira de enfatizar como eles eram diferentes dos camponeses. O suicídio ritual, ele era um símbolo de status para se distinguir das massas. Então talvez eles não pudessem mais morrer em batalha, talvez eles eram agora mais burocratas, mais comerciantes do que guerreiros, mas eles ainda poderiam morrer como guerreiros. Eles ainda poderiam fazer parte daquele ato final, daquele suicídio ritual, e é por isso que o seppuku era um ritual que fazia parte do tecido da própria identidade samurai. No próximo episódio do História Magister, nós vamos continuar analisando essa cultura japonesa no que se diz respeito à identidade samurai, no que se diz respeito à identidade, à posição do samurai na sociedade e na posição da honra do samurai com o resto da sociedade. E aí sim vamos entrar na nossa história dos 47 Ronin. Eu espero você lá.